na sua lição da escola dominical, lição número 2, nós estaremos entrando agora na esfera da igreja de Tessalônica. E o alvo dessa lição é entender como a fé, o amor e a esperança são elementos fundamentais para a vida cristã. Interessante que ontem nós líamos até um poema a respeito da fé, do amor e da esperança. Hoje à noite eu trago para os irmãos, é um texto muito bonito, do avô da Helenivação, que escreveu No Leito da Enfermidade. E é um livro que estamos lendo em conjunto. Também, se você puder fazer isso em casa, é bem interessante. Junta aí todo mundo para ler, todo mundo junto, uma coisa só, com o mesmo ritmo. Às vezes uma pessoa lê mais rápido do que a outra, mas quando a gente lê junto, vai seguindo todo mundo e tendo a mesma percepção. São 3 elementos fundamentais. Quando a gente lê o finalzinho de Coríntios 13, nós temos a fé, a esperança e o amor. Outro alvo dessa lição é valorizar as promessas de Jesus como fonte de fé, amor e esperança. E agir, demonstrar os fundamentos da vida cristã em situações adversas e por meio de conversas. A igreja em Tessalônica era exemplar. Deu para ver, a partir do capítulo 4, que essa igreja era exemplar. Ela vivia em santidade. Entretanto, era imatura. Então, o que o nosso autor da lição quer dizer, a igreja pode estar caminhando bem, mas ainda lhe faltar alguma coisa. E aí não significa que a gente vai fazer aquela observação, mas tem que ter um defeito? Nunca pode estar bom? Não, está bom, mas pode melhorar. Essa é a colocação de Paulo em relação à igreja de Tessalônica. Está caminhando bem, mas pode caminhar ainda melhor. Por quê? Porque ela já é exemplar, mas falta maturidade. E uma igreja santa e exemplar que é imatura, pode incorrer em alguns erros lá na frente. Pode ter dificuldades lá na frente. Ela precisa ser instruída na palavra, para que ela não perca de vista o foco desse evangelho. E ele diz que é imatura porque houve pouco tempo de contato pessoal com Paulo. A nossa revista diz que por volta de 51 a 52 depois de Cristo, Paulo escreveu essa epístola com o objetivo de estimular os tessalonicenses a permanecerem na fé a partir da perspectiva do retorno de Cristo. Por que você tem que permanecer na fé? Por que você tem que ter uma vida de santidade? Por que você tem que comportar-se honrosamente? Porque Cristo está voltando. Analisa bem, 51 a 52 depois de Cristo, nós estamos em 2019. Ou seja, quase 2000 anos, né? A gente está aí há 1967 anos de diferença. Nesse tempo todo, Cristo não retornou. Aguardamos ainda o seu retorno. Primeiro ponto em comum com a igreja de Tessalônica que nós temos. Aguardamos o retorno de Cristo. Segundo ponto em comum, nós precisamos permanecer na fé. Enquanto ele não voltar, permanecemos na fé e anunciamos a sua morte até que ele venha. Então, diz aqui uma citação do livro Descobrindo a Bíblia: os labores de Paulo como pai espiritual da neófita igreja foram sobejamente recompensados e sua emoção é visível em cada linha dessa epístola. Traduzindo o que ele quis dizer aqui com palavras tão bonitas, tudo que Paulo fez por aquela igreja teve recompensa. Por quê? Porque ele via a vida do povo. E a vida do povo refletia a palavra que tinha sido pregada. Então, quando ele diz a sua emoção é visível em cada linha dessa epístola, é porque a alegria que está no coração de Paulo é a mesma alegria que ele sentiu ao escrever Filipenses 4:4.
Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Regozijai-vos no Senhor. É uma alegria no Senhor. É uma alegria de ver as pessoas vivendo para agradar o Senhor. Então, é uma carta dirigida a uma igreja que já está caminhando bem, mas precisa de maturidade espiritual, que não somente vem com o tempo, mas vem com estudo, com leitura, com meditação da palavra. É uma carta que faz parte, agora na visão panorâmica, continua fazendo parte das epístolas paulinas eclesiásticas, ou seja, direcionada a uma igreja. O autor é Paulo, isso não se discute. A data que a gente já citou, 51, 52 depois de Cristo. O local é Corinto. Não estamos mais falando de uma carta escrita da prisão, como foi a última, foi escrita em Roma. O alvo, cristãos de Tessalônica, não é uma carta essencialmente evangelística, mas dá para evangelizar a partir de 1 Tessalonicenses? Será que dá para evangelizar? A partir desses textos, dá para a gente fazer uma pregação que o Espírito Santo possa utilizar para o convencimento de pessoas? Sim. Todo o texto da Escritura é evangelístico. A gente não pode só pegar Marcos 16, 15, 16, Mateus 28, 18 a 20 e dizer que são textos evangelísticos. Esse texto é utilizado também para evangelização, porque você está evangelizando alguém para que ele se torne um cristão, se torne uma nova criatura e viva para agradar a Deus. Esse é o primeiro texto. O outro que a gente leu, o que um cristão faz? Ora sem cessar. Dá graças a Deus por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o alvo primeiro, cristãos de Tessalônica, mas pode ser utilizado também na pregação hoje para pessoas que não fazem parte da nossa comunidade. Os versículos chaves nós ainda não lemos, que é 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E a expressão chave é vida cristã. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Quem achar, pode fazer a leitura. Primeira Tessalonicenses 3, 12 e 13. Essa expressão do versículo 13 é a mesma expressão que está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz isentos de culpa, ou seja, irrepreensíveis. Ou seja, o Paulo escreveu aos Efésios dizendo, vocês foram chamados para serem santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. O que ele está dizendo aqui agora? Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. A mesma coisa. Santidade e isenção de culpa. Irrepreensão. É isso que é a base, a chave para a interpretação de Tessalonicenses. O esboço, interessante olhar para esse esboço, ele é bem menor do que os outros, das outras lições. Ele diz que existe uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica, os 3 primeiros capítulos, os 2 últimos é a parte prática. E ele diz que os 3 primeiros capítulos são a experiência passada e os 2 últimos capítulos a expectativa do futuro. Tudo isso, quando você junta as duas coisas, a experiência passada e a expectativa futura, o que deve produzir? É o que está aí embaixo. Crescimento espiritual. Quando Paulo fala a respeito de santidade, fala a respeito de união, fala a respeito do trabalho que deve ser para a glória de Deus, que deve ser feito de uma maneira
santa, de uma maneira que honre ao Senhor, quando ele fala de não prejudicar os irmãos, não tirar proveito dos outros, quando ele fala da vinda do Senhor, tudo isso é para que haja crescimento espiritual, para que os irmãos cresçam olhando para a volta de Cristo, não cresçam olhando para as circunstâncias atuais das suas vidas. Então, tudo que nós passamos e tudo que nós ainda vamos passar deve ser para nos ajudar a crescer espiritualmente. Por isso, a ideia de, no processo de santificação, nos afastarmos de pessoas que não nos ajudam a estar próximos de Cristo. Porque você precisa crescer espiritualmente. E como crescer espiritualmente estando no meio, por exemplo, dos escarnecedores? Então o salmista, quando fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele está dizendo, bem-aventurado o homem que forma a sua vida de maneira que ele cresça espiritualmente, sem empecilhos externos. Nós já temos um empecilho muito grande, nosso coração. Nosso coração quer coisas que o nosso espírito não será alimentado por elas. Então é necessário que a gente elimine todos os inimigos desse crescimento espiritual. O texto de Tessalonicenses nos ajudará em boa parte dessas coisas. Mas nós temos aí Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses em uma sentença. Alguém possa ler aí esta sentença para nós? Exatamente. Epístola em ação de graças, é um agradecimento, a fim de encorajar, agradece a Deus pela vida dos irmãos e incentiva para que eles ainda façam mais. Vocês já são exemplares, já vivem em santidade, mas vocês podem fazer ainda muito mais. Mas como é que a gente vai fazer isso? Você está me incentivando, está me encorajando, mas o que é que eu preciso fazer para ser melhor? Orienta. Então ele encoraja e orienta os crentes em Tessalônica para a boa prática da vida cristã. Essa deve ser a rotina dos nossos líderes hoje. A rotina do pastor da sua igreja, a rotina do presidente de uma denominação deve ser essa: agradecer a Deus pelo caminho trilhado pelos membros da igreja, encorajá-los a serem ainda mais santos e orientar para que isso seja uma realidade. Infelizmente, quando nós olhamos para o geral da igreja brasileira, eu não vou falar lá fora, porque eu nunca fui para lá, apesar de que a gente vê muita coisa, mas olhando para a igreja brasileira, será que nós conseguimos fazer tudo isso? Eu acho que a gente ainda está no caminho do orientar. E aí, depois que essa orientação virar prática mesmo, a gente pode fazer ação de graças e encorajar a ser melhor. Tem muita coisa boa acontecendo, só tem coisa errada não. É porque a televisão só mostra os televangelistas que são do outro lado. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos que há sim pessoas ao nosso redor que têm vivido essa realidade, que têm vivido essa palavra. Isso é motivo de ação de graças da nossa parte a Deus. E é importante que essas pessoas sejam colocadas como referenciais para encorajar a igreja. E aí sim, essa orientação que a gente dá dia após dia vire uma realidade, a boa prática da vida cristã. Mas tem um contexto. Em que contexto foi escrita essa carta? A gente vê que às vezes o contexto é de perseguição, às vezes o contexto é de prisão, o contexto é de muitas heresias surgindo na cidade a qual foi destinada a carta. Mas primeiramente a gente vai ver como era a cidade de Tessalônica. Olhando, era uma metrópole
cosmopolita. O que é que significa isso? Diz que, similar a Corinto, era uma metrópole cosmopolita. O que é que significa essa expressão? Tem a questão comercial, tem o destaque comercial, tem mais coisa. A resposta está na continuação aí da lição. Não, aí foi muito longe. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Ó, terminei de ler em Metrópole Cosmopolita. O que é que vem depois? Isso. Então, ser cosmopolita, aí depois a gente vai para onde a irmã Leni estava lendo. Ser cosmopolita é uma cidade que tem habitantes de toda parte do mundo. Exemplo, São Paulo. São Paulo é cosmopolita. Você tem lá japonês, italiano, francês, alemão, inclusive brasileiro. Mas Tessalônica era uma metrópole cosmopolita, aí vem esse ponto do comércio. Vem o ponto também da religião. E aí a gente vai ver que, e metrópole, obviamente, é uma cidade muito grande. Então a gente não está falando de uma cidade pequenininha. Uma cidade que Paulo talvez percorresse com facilidade. Ou que os irmãos de Tessalônica evangelizassem com facilidade. Não. Uma igreja para se manter numa cidade grande, às vezes é muito difícil. Por quê? Porque o alcance é bem complicado. Mas aí, do norte vieram quem? Quem veio do norte? Germânicos. Germânicos, lembra alguma coisa para você? Os germânicos, eles hoje são que nação? Os alemães. Então, já existia naquela época. Os germânicos vieram com o seu paganismo. Vai começar a mistura agora, certo? A gente vai ver o que era a cidade, a mistura que formava essa cidade. Então, os germânicos trouxeram o paganismo. Da Caia vieram quem? Os gregos trouxeram o quê? Filosofia. Então, você está vendo aí, primeiro começou paganismo e filosofia. A gente viu na outra semana que tinha uma heresia dos colossenses. Era uma mistura de paganismo, filosofia e doutrina judaica, legalismo judaico. Está quase chegando lá. É bem parecido. Já temos paganismo, já temos filosofia. Do Ocidente vem quem? Romanos trazem poder e trazem riqueza. E por fim, do Oriente vem tem o legalismo dos judeus. Ou seja, o que tem aqui em Tessalônica é o que tinha em Colossos. Paganismo, filosofia grega, legalismo judeu. E ainda tinha mais uma coisa, poder e riqueza. Era já mais uma coisa que incrementava a dificuldade de permanência na fé desses irmãos. E aí, veja, Tessalônica foi apelidada de a cidade ortodoxa por causa do seu caráter cristão. Só que existem duas palavras que são necessárias para o cristão. A primeira se chama ortodoxia e a segunda se chama ortopraxia. A ortodoxia mostra que nós estamos dentro, em conformidade com o estudo dessa palavra. Nós estamos conformados a ela. Nós estamos dentro do padrão dela. E a ortopraxia vai mostrar que nós estamos praticando esse padrão. Ou seja, eu sei o que é certo, mas eu também pratico o que é certo. Eu ensino o que é certo, mas eu vivo o que é certo. É a junção de teoria e prática. É o que nós vimos aí no esboço. Então, quando Tessalônica é chamada de a cidade ortodoxa, ela tinha a teoria. E a prática? Precisa ter. É por isso que Paulo escreve essa carta
trazendo para eles orientações para que essa experiência se torne uma expectativa boa no futuro e haja crescimento espiritual. Mas veja só, diz no começo da nossa lição que Tessalônica era exemplar, mas imatura. Por quê? Por conta do pouco tempo que Paulo teve de contato com eles. Será que isso é verdade? Veja o seguinte, em Atos 18, 11, nós vamos encontrar que Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto. 1 ano e 6 meses. Em Atos 19, 10, nós vamos ver que ele passou pelo menos 2 anos em Éfeso. Isso é tempo de estudo, tempo de preparação, de discipulado. Atos 17, 2 mostra que ele passou 3 semanas em Tessalônica. Não dá para comparar não. 18 meses, 24 meses e menos de 1 mês. E quer dizer que Tessalônica só seria madura na fé se Paulo tivesse ficado lá mais tempo? Não necessariamente Paulo, mas alguém que liderasse aquele povo no início da caminhada cristã. É por isso que ele está citando a questão da imaturidade, porque ele inicia o trabalho e só passa 3 semanas. Imagine que aqui a igreja tivesse sido construída e a primeira pessoa que tivesse passado por aqui tivesse ficado 3 semanas. A igreja teria sua identidade formada? Não. Talvez alguém chegasse aqui e dissesse, olha, eu vou construir uma igreja congregacional. Tudo bem. Passou 3 semanas, foi embora. Vem outro e diz, bom, se a pessoa passou 3 semanas e foi embora e disse que era congregacional, mas eu estou vindo com um projeto batista. Pode ser? Pode. Virou batista. 3 semanas depois. Por quê? Porque não tinha uma identidade, não tinha firmeza, não tinha maturidade para discernir o que era certo do que era errado, o que era bíblico do que não era. Então ficou dessa maneira. Então, quando a gente olha para as complicações na vida dos irmãos de Tessalônica, elas são fruto de uma pouca experiência. Eles eram imaturos porque eram jovens na fé e não tinham recebido uma quantidade enorme de ensinos como outras comunidades. Isso é um defeito? É um defeito ser jovem na fé? Não, é algo a ser trabalhado, é algo a ser melhorado. Então, por isso que a gente continua dizendo, a igreja de Tessalônica era sim exemplar, mas precisava de mais ensino. E a igreja em Tessalônica foi fundada na 2ª viagem missionária de Paulo, continuando aí o 2.2. Quando Paulo e Silas, libertos do cárcere de Filipos, se dirigem a Tessalônica. E aí você vai ter o relato em Atos 17, 2 a 4, dizendo que Paulo só pregou 3 sábados na sinagoga. 3 semanas. Confirmação aí. Os versículos 5 a 10 de Atos 17 mostram como a oposição dos judeus foi tal que Paulo e Silas tiveram que fugir à noite para Bereia. Vamos abrir esse texto? Atos 17. A partir do versículo 1. A gente vai trabalhando e você vai ver aí como foi surgindo essa igreja em Tessalônica. Olha só, versículo 1 de Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. A base da discussão de Paulo foram as Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes, isto é, o que são gregos tementes? Simpatizantes do judaísmo.
tementes a Deus, muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Veja a colocação que ele faz. Mulheres de alta posição. É um pouco de uma mudança que há do judaísmo para o cristianismo, a valorização da presença das mulheres também. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, e Jasão os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Olha, o grande problema era porque Paulo estava pregando que existia um rei chamado Jesus. E ele diz, ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Não acharam Paulo e Silas. Prenderam quem estava recebendo eles. E aí aconteceu que ao anoitecer, depois de todo esse alvoroço na cidade, eles fogem para Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Paulo e Silas gostavam de uma confusão, porque eles saíram de um canto onde tinham sido praticamente perseguidos, que não foram achados, mas foram perseguidos, por conta dos ensinamentos na sinagoga, já foram para outra sinagoga. Eles não olhavam para essas consequências do ensino, a não ser o crescimento espiritual, que a consequência do nosso ensino também deve ser o crescimento espiritual das pessoas. Mas aqui, olhando para a realidade de Paulo e Silas, dava um certo temor de fazer essas coisas. Se eu vou para uma cidade sabendo que vou ser perseguido, eu vou ser chamado de muita coisa. A primeira delas é de louco. Como é que você vai para um local que você sabe que vai ser perseguido lá por causa da palavra de Deus? Mas eles tinham um chamado. Essa é a grande diferença. Então eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. Então vamos lá. Ele diz, chegando ali eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Eram mais nobres. Lembre-se, os tessalonicenses só tinham recebido a palavra por 3 sábados e ainda eram muito imaturos. Mas os bereanos, pois receberam a mensagem com grande interesse. Então, tem essa diferença, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Por isso que hoje existe a expressão crente bereano, que é aquele que olha para a Escritura, examina a Escritura, vê se tudo que está sendo pregado é exatamente o que está aqui. Então, não dá para você engolir tudo que é falado num púlpito como sendo verdade incontestável, a não ser que esteja na palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Não teve jeito, a mesma oposição que fez Paulo fugir de Tessalônica para Bereia, vai fazer ele fugir de novo de Bereia, só que agora para Atenas. E aí veja, ele diz, imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Dessa vez Paulo vai só. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ou seja, depois de 2 perseguições, depois de 2 fugas, deixa eu ir sozinho. Eu vou ver como é que está a situação. Deixa eu sondar o terreno. Quando tiver tudo certo, vocês vêm. Então as instruções são essas. Assim que eu tiver certeza, tranquilidade de que dá para vocês virem, então vocês vêm. Em Atenas a gente sabe muito bem o que acontece. Ele chega, vê
altares erigidos a deuses, e vários filósofos e doutores da época discutindo, falando a respeito de coisas próprias da filosofia grega. Paulo chega pregando Cristo e diz: o altar ao Deus desconhecido era justamente referente ao Deus que ele estava pregando. E ali ele faz uma das maiores colocações de toda a Escritura, mostrando o caráter de Deus. Quando ele começa no versículo 25 dizendo, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Essa parte expressa exatamente quem é Deus. E transformou a mente de alguns naquela hora, apesar de que muitos zombaram e muitos não se arrependeram, mas com certeza na mente de alguns ficou muito clara, nós desconhecíamos quem era esse Deus, agora Paulo nos apresentou. E é muito interessante perceber que Paulo, em todo local que chegava, não falava outra coisa, a não ser pregação acerca de Cristo. Ele podia ser expulso de uma sinagoga, ele ia para outra. Ele era perseguido numa cidade, ele ia para outra, mas ele não deixava de pregar essa palavra. E foi o relatório de Timóteo que impeliu Paulo a escrever essa primeira epístola, né? De Bereia, Paulo vai para Atenas. Timóteo fica ali em Bereia e depois vai para Tessalônica e fala a respeito dos novos crentes a Paulo. E o relatório sobre os novos crentes de Tessalônica impele Paulo a escrever essa primeira epístola. 1 Tessalonicenses para hoje, o que a gente pode tirar de lição dessas primeiras orientações, dessas primeiras observações? Assim como Tessalônica, nós sofremos por causa do sincretismo religioso do nosso país. Veja, lá tinha paganismo dos germânicos, filosofia dos gregos, legalismo dos judeus, poder e a riqueza dos romanos. Apesar da diversidade religiosa, nós temos conseguido apresentar nossa identidade cristã evangélica para o mundo? Essa é a pergunta que é feita. Nosso país é extremamente sincrético. E as religiões que estão em nosso país são totalmente fragmentadas. Veja, não existe mais uma só manifestação evangélica. Na realidade, nunca houve só uma manifestação. 163 anos atrás chegam os congregacionais. 160 anos atrás chegam os presbiterianos. Depois vem os batistas. Pouco mais de 100 anos atrás chegam os assembleanos. E assim foi, cada onda, chamada das ondas do protestantismo, foi chegando até o Brasil. A última delas, infelizmente, foi uma onda que parece um tsunami hoje, que é o neopentecostalismo. Nós temos uma infinidade de denominações, de placas denominacionais. Às vezes nem é denominação, é só um nome diferente. Igreja Jesus Salva. Está lá. Mas nós temos uma enorme diversidade de pessoas que se dizem evangélicas e que fazem parte de comunidades diferentes. Até um tempo atrás, existia uma certa colocação dos católicos apostólicos romanos,
de que só nós aqui tínhamos tantas divisões. Para o lado deles começou também. Você tem o católico apostólico romano, você tem o católico ortodoxo, tem o católico carismático, e cada dia mais vão surgindo outras comunidades. Lá em Campina Grande você tem comunidades da mesma linha, mas são comunidades diferentes. Então você tem, por exemplo, eu faço parte da comunidade Pio X. Não, eu faço parte da comunidade do Sagrado Coração. Não, eu faço parte da comunidade Santíssima Trindade. Cada um faz parte de uma comunidade diferente. É como se tivesse igrejas diferentes, mas da mesma linha. Você tem os islâmicos, xiitas, sunitas, separados. E aqui no Brasil nós temos começado a sentir a influência desses islâmicos. Campina Grande já tem. E fala-se muito que a Paraíba vai ganhar mesquitas em pouco tempo. Se a gente não batalhar, realmente vai ganhar. E outras religiões, as religiões de matriz africana no Brasil são enormes. Tem gente que acha que é só na Bahia. Não. Candomblé, Umbanda, Quimbanda e outras. O espiritismo kardecista e outros tipos. O Brasil é um celeiro de manifestação religiosa. Como viver nessa diversidade, apresentando a nossa identidade cristã para o mundo? Veja, é uma identidade cristã. Um dos pontos que particularmente eu enxergo como falhos da igreja evangélica brasileira é ainda defender muito mais a bandeira denominacional do que a bandeira de Cristo. Ou seja, quando eu vou pregar para alguém, eu olho mais para o fato de eu ser congregacional do que para o fato de eu ser crente. Eu olho mais para o fato de eu ser da IPB do que do seu crente. Do fato de eu ser da Convenção Batista do que do seu crente. Eu sou da CGADB ou ser crente. Às vezes a gente prega esperando que a pessoa venha para a nossa igreja. Você tem que pregar esperando que a pessoa seja convertida. Que Cristo faça, através do seu Espírito, uma revolução na vida daquela pessoa. E onde ela vai congregar, é com Cristo, não é com a gente. Mas a identidade cristã evangélica no Brasil, ela passa muito por isso. E aí, a fragmentação cresce ainda mais. Eu prego de um jeito, meu irmão da outra igreja prega de outro. Parece que nós estamos pregando evangelhos diferentes. Você escuta durante a semana 10 pessoas falando de Deus. 10 pessoas de denominações diferentes. São 10 discursos diferentes. Parece que a gente não está falando da mesma coisa. Parece que a gente não está servindo ao mesmo Deus. Parece que a gente não tem a mesma base que as Escrituras. Se eu estou pregando aqui, eu posso ser o que for. Todo mundo vai entender que eu estou falando da Bíblia. Eu posso pregar aqui, eu posso pregar em outra igreja e todo mundo vai entender. Ele está pregando a Bíblia. Ponto. Essa é a minha identidade cristã, é viver de acordo com a Bíblia. E aí uma segunda pergunta que ele faz: continuamos estimulados a viver segundo as Escrituras? Numa época que tem tanta gente dizendo assim, eu não vou mais viver de igreja não, estou cansado de igreja, a igreja me machucou muito, eu não quero mais saber de igreja, porque a igreja é só invenção do homem, a igreja é uma instituição, na realidade a igreja sou eu. Mentira, a igreja não é você. Você é tão igreja quanto um tijolo sozinho é uma casa. Adorei essa frase que eu li essa semana. Imagine você sozinho formar uma igreja. É a mesma coisa que pegar um tijolo e dizer, isso aqui é uma casa. Você consegue morar dentro do tijolo? Não. Do mesmo jeito você não consegue ser igreja sozinho. Mas eu achei fantástico porque o tijolo é parte de uma construção. Você é parte de uma construção chamada Reino de Deus.
ele é construído a cada dia, através da pregação do Evangelho, através da nossa vida, do nosso testemunho, e a graça de Deus sendo derramada. Nós continuamos estimulados a viver segundo as Escrituras? Claro. Nós temos que viver essas Escrituras. Por quê? Porque Cristo está voltando. Tessalonicenses mostra isso para a gente. Temos que viver segundo as Escrituras porque Ele está voltando. Ainda há muitos a serem acrescentados. Como serão acrescentados? Através da pregação dessa palavra. Então, hoje nós fechamos nesse ponto número 2.2, ficamos com o ponto 3 para a próxima semana, e aí nós vamos ver o progresso da fé dos Tessalonicenses, vamos ver a relação que eles têm com a volta de Cristo, como eles enxergam isso, mas também vamos ver a luta desses irmãos. Crescimento espiritual não vem sem luta, crescimento espiritual não vem sem esforço, e crescimento espiritual não vem sem a graça de Deus todos os dias na nossa vida. Por isso que a gente precisa estar em constante oração. Texto-chave que foi colocado aqui fala sobre o amor. Mas o meu texto-chave de 1 Tessalonicenses é o 5,18. 5,17 e 18, que ele diz, orai sem cessar. E aí, nessa oração, você lembra que a oração pode ser uma súplica, pode ser uma intercessão e pode ser uma ação de graças. E aí ele diz, em tudo dai graças. Ou seja, a minha oração tem que ter agradecimento. Em tudo. No momento pior da minha vida, eu tenho que dizer, Senhor, muito obrigado por essa provação, porque ela não me deixou acomodado, eu estou perseverando em oração. Eu estou o tempo todo buscando a solução disso a partir do Senhor. E que a gente possa realmente dar graças a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas.